Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a Europa. Lembrando que nós já falamos um pouquinho sobre as questões naturais da Europa, já falamos também um pouquinho sobre as questões culturais da Europa e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os aspectos populacionais que caracterizam o continente europeu. A título de comparação, nós podemos dizer que o continente europeu é um continente bastante pequeno, como nós já vimos nas aulas anteriores. Mesmo assim, se a gente for pensar um pouquinho sobre os aspectos populacionais, nós podemos perceber que a Europa tem uma alta densidade populacional. Afinal de contas, são 750 milhões de habitantes, né, divididos pelo seu território, que dá na média mais ou menos 72 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é uma densidade alta. Só que se a gente perceber, e se a gente for analisar um pouquinho mais a fundo, né, a distribuição populacional dentro desse continente europeu, né, nós vamos perceber que existe uma concentração muito maior do que essa de 72 habitantes por quilômetro quadrado. Por quê? Porque nós sabemos, né, como a gente viu na aula principalmente na aula de Europa e suas questões naturais, nós sabemos que temos áreas pouquíssimo habitadas pelo fato do relevo ser alto, né, como as áreas dos Alpes, as áreas dos Montes Urais, né, os Montes Escandinavos e assim por diante. Nós temos áreas extremamente frias, áreas bastante secas e assim por diante. Então nós temos uma variedade climática e uma variedade de relevo que impedem e fazem com que grande parte da população esteja concentrada em determinadas áreas. E isso se soma também aos fatores históricos. Lembrando que, como a gente viu na aula anterior, né, os aspectos populacionais estão muito associados ao crescimento de determinadas cidades, né, determinados impérios que se tornaram cidades, criaram seus polos, suas áreas de comércio e assim por diante. Então nós temos uma concentração urbana, né, em determinadas áreas que chega acima dos 300 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto em outros locais existem um habitante por quilômetro quadrado. Ou seja, ao mesmo tempo que nós temos uma concentração absurda, principalmente nos grandes centros urbanos, nas áreas mais inóspitas, tanto por questão do clima, tanto por questão do relevo, nós temos a pouquíssima população. Então nós temos áreas extremamente concentradas e áreas nada concentradas, chamadas também de vazios demográficos. Então, se a gente olhar esse mapinha aqui, a gente consegue perceber que existem determinadas áreas que têm uma densidade acima de 200 habitantes por quilômetro quadrado, e a gente pode perceber que todas essas áreas estão muito próximas entre si, né? E nós podemos perceber que as áreas com menos de um habitante ou de 1 a 10 habitantes por quilômetro quadrado estão associadas às áreas, né, com pouca população, né, as áreas mais ao norte devido ao frio, as áreas mais centrais também temos o relevo ali dos Montes Urais, né, nós temos áreas mais secas e assim por diante. E nós podemos perceber uma concentração ali de 51 a 100, de 101 a 200 e de mais de 200 numa área bastante concentrada, que é a área mais desenvolvida da Europa. A área industrial da Europa estão ali, Paris, está ali as cidades como Munique, né, como Berlim, né, está ali Londres, Milão, são as cidades centrais da Europa, as cidades que compõem essa Europa que a gente chama de Europa desenvolvida, né, desenvolvida economicamente, socialmente e também extremamente concentrada, com grandes concentrações urbanas. Então essas regiões mais povoadas do continente, né, estão associadas às atividades industriais extremamente produtivas, principalmente nos países da Itália, os Países Baixos, né, que a gente chama de Holanda, né, Bélgica, França, Reino Unido, Alemanha, Suíça, entre outros países, são as áreas mais densamente povoadas, porque são intensamente produtivas no setor industrial. Os vazios demográficos, como eu falei, naquelas áreas mais claras do mapa anterior, né, estão ao norte da Europa, fator provocado pelo clima, né, nessa região há o predomínio de temperaturas muito baixas, invernos rigorosos, além de algumas regiões centrais da Europa também associadas aos montes, né, às áreas mais altas ou às áreas mais secas e também às áreas destinadas à plantação. É importante a gente lembrar também que nós temos, a gente vai ver mais na próxima aula, quando a gente for falar de economia, mas nós temos grandes áreas, né, nos interiores dos países destinadas às plantações para alimentar a própria população. E aí a gente chega numa questão, talvez a questão mais importante dessa aula, que é a dinâmica populacional da Europa.
A Europa, né, como a gente já falou ao longo das últimas aulas, vem se desenvolvendo social e economicamente há muito tempo, né? Desde a Idade Média, os processos, né, o surgimento das primeiras cidades, as cidades vão se tornando, né, as cidades centrais daqueles impérios que a gente citou anteriormente, elas vão crescendo, né? A Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, acontece na Inglaterra e se espalha pela Europa, né, rapidamente, ali em meados do século XVIII. E nós temos todo esse processo, e nós precisamos entender que todo esse processo fez com que a Europa estivesse na vanguarda, ou seja, está à frente dos outros países em relação à sua dinâmica populacional. Ou seja, o que está acontecendo na Europa, o que aconteceu na Europa, né, nos últimos 20, 30 anos, será o que vai acontecer com os países latino-americanos, né, em determinado tempo. Né? A gente não sabe em quanto tempo demorará para isso acontecer, mas nos casos das principais cidades brasileiras já está acontecendo. O que está acontecendo? Se a gente analisar essa pirâmide etária, né, coisa que a gente já viu no 8º ano, se a gente analisar essa pirâmide etária, nós podemos perceber que existe uma pequena proporção de jovens, né, uma proporção cada vez maior de idosos e uma proporção mediana de adultos. Né? Se a gente olhar, a base são jovens, o meio são adultos e o topo são os idosos. O que está acontecendo é que gradativamente está diminuindo a taxa de natalidade na Europa, ou seja, as pessoas, os casais estão tendo menos filhos. Quais são os porquês, né, dessa realidade? Por que as pessoas estão tendo menos filhos? Quais são as causas? Uma das primeiras causas é o ganho de autonomia da mulher no planejamento familiar. Um fato, né? Desde os anos 60, né, ou até anteriormente, mas principalmente a partir dos anos 60, 70, 80, cada vez mais a mulher vai se inserindo no mercado de trabalho, né, deixando de ser aquela dona de casa para ser também um ativo na produção de dinheiro para casa, na produção trazendo dinheiro para casa, ou seja, as mulheres vão estudar, vão trabalhar, e quanto mais elas forem fazer isso, menos tempo elas terão para abdicar de suas carreiras para terem filhos. Portanto, elas vão deixar para ter filhos mais tarde. E tendo filhos mais tarde, elas terão menos filhos, né? Porque também a cidade está grande demais, o preço é caro, a gente vai falar um pouquinho mais disso. Outra questão importante também é a ampliação do acesso à informação, métodos contraceptivos, educação sexual. Não existe... As pessoas começam a compreender que além dos gastos, né, ter filhos cedo demais pode ser um complicador para a sua própria vida profissional, né, para a sua própria vida individual, pode ser um complicador também para a vida do filho que for nascer. Então, essa informação, essa educação sexual, essa educação em relação a planejamento familiar, essa educação associada a métodos contraceptivos, está muito associada à diminuição da taxa de natalidade. Outra coisa importante, como eu já disse, a maior presença feminina no mercado de trabalho, ou seja, as mulheres vão começar a trabalhar, né? E como elas ficam grávidas, precisam fazer o resguardo, elas sabem que se ficarem grávidas, elas vão perder um ano ou mais, né, tempo para retomar a sua carreira. E aí o que elas vão fazer? Elas só vão ter filhos quando essa sua carreira já estiver estabelecida, segura. E quando é que as carreiras das pessoas estão estabelecidas e seguras? Quando nós já estamos com 30 e alguns anos, né, quando nós já nos formamos, já tivemos um tempo de experiência, já pulamos entre trabalhos e já nos estabelecemos, né, como seres, né, como profissionais de determinada área. Então, as mulheres, da mesma forma, elas só vão começar a ter filhos nesse momento. E esse momento talvez faça com que elas tenham menos filhos, né? E a outra questão é o alto custo de vida. Por quê? Como nós já falamos, grande parte da população europeia mora nas grandes cidades. As grandes cidades, devido ao processo de desenvolvimento do capitalismo, né, elas se tornam áreas de competição. Né? Então, cada vez mais o custo de vida é mais alto. É mais caro o aluguel, é mais caro comer na cidade, é mais caro o transporte na cidade, ou seja, o custo de vida fica caro. Um dos motivos também que faz a mulher ir para o mercado de trabalho, como eu já falei, né, para compor a renda familiar. E a outra questão importante também é que o alto custo de vida também impacta diretamente no planejamento familiar. Ter um filho é caro, ter 2 filhos é caro em dobro. E ter 3 filhos, né, é caro 3 vezes mais. Então as pessoas começam a planejar sua família a partir também do quanto podem gastar, do quanto podem bancar, porque não adianta nada ter um filho se não conseguir prover o melhor, né, para ele. Então, as pessoas começam a planejar a sua família de acordo com seus ganhos, né, de acordo com sua profissão, né, com sua perspectiva de carreira e assim por diante. Ainda na dinâmica populacional, a gente pode perceber que esse processo de nascer poucas pessoas ao mesmo tempo em que outras coisas vão acontecendo faz com que gradativamente, cada vez mais, exista um aumento da expectativa de vida. Ou seja,
o número de pessoas idosas numa sociedade se torna cada vez maior. Isso se dá por quê? Porque quando a sociedade vai se desenvolvendo, melhora-se o atendimento médico, né? A boa distribuição de renda faz com que as pessoas tenham melhor qualidade de vida. Isso faz maior acesso a medicamentos, alimentação adequada, serviços de saneamento. Ou seja, todas as cidades europeias onde moram a grande maioria da população têm índices de qualidade de vida bem altos, o que faz com que as pessoas vivam mais. E se elas vivem mais, ao mesmo tempo que a grande maioria dos jovens tem menos filhos, significa que, no final das contas, nós teremos uma população cada vez mais idosa e cada vez menos jovem ao mesmo tempo, né? E isso gera impactos também. Por quê? Porque devido a algumas questões, né? Vamos voltar aqui. Devido a algumas questões. Por quê? Quanto mais idosa for a população, mais pesado fica para a população adulta, aquela que trabalha, bancar tanto os jovens quanto os idosos. O que vai acontecer é que, gradativamente, vão ocorrer reformas previdenciárias, fazendo com que as pessoas trabalhem, né, mais tempo. Vão ocorrer surgimento de novas taxas, né, para que você pague para o governo poder pagar as aposentadorias, né, para poder pagar os investimentos em saúde, né, porque quanto mais idosos, mais necessidades de saúde se tem. Então, essas questões do desenvolvimento da população, apesar de serem caracterizadas por aspectos bons, como a inserção da mulher no mercado de trabalho, as melhores condições de vida, também trazem à tona novos desafios. Os novos desafios estão associados a como cuidar dessa parcela idosa de população, né, tendo cada vez menos pessoas trabalhando, tendo cada vez menor pessoas gerando renda. Essas pessoas, portanto, têm que gerar mais renda para que tenha mais dinheiro para poder pagar as aposentadorias, a educação, entre todos os outros processos de uma sociedade. Outras questões associadas à população, tirando essa questão da dinâmica populacional, são alguns problemas que nós temos relacionados à população na Europa, né? A diversidade que a gente já disse na segunda aula, né, na aula sobre cultura, né, europeia, né, a população e cultura europeia, a gente sabe que essa diversidade populacional, o crescimento econômico, as crises que podem acontecer, né, geram alguns conflitos. Um dos principais conflitos, né, é o surgimento ou ressurgimento, né, daqueles que já estavam apagados e se ressurgem, de movimentos nacionalistas, ultranacionalistas, entre outros, né, que são basicamente aqueles movimentos que são desencadeados por minorias étnicas, ou seja, pequenas parcelas de uma população que lutam pela autonomia política. Por quê? Porque eles acreditam que durante muito tempo de toda a sua história, ou uma parcela da sua história, né, aquele grupo não foi beneficiado como outro grupo foi. Ou seja, isso, por exemplo, acontece na Espanha, né, quando durante muito tempo os catalães, que são um grupo minoritário, ou seja, uma pequena parcela da população espanhola, sente que durante toda a história o governo central governou para Madrid, em nome de Madrid, em nome dos espanhóis e nunca em nome de Barcelona, né, que seria a região mais importante da Catalunha. Então, o que acontece é que os catalães falam: durante muito tempo vocês nem olharam para a gente. Então a gente quer olhar para nós mesmos, nós queremos ser livres, nós queremos ter autonomia política. Em determinado caso, como no caso da Catalunha, nós queremos ser livres, inclusive tendo um novo país. Isso se chama separatismo. Quando eles querem ter somente autonomia política, a gente chama de nacionalismo, né? Autonomia política. Quando eles querem ter um país e transformar essa autonomia num Estado novo, num novo país, a gente chama de separatismo. É o que acontece, por exemplo, em relação a Catalunha e Espanha, né? Em alguns casos, esses processos, essas lutas, né, podem ser de formas pacíficas, passeatas, plebiscitos, né, pressões políticas e assim por diante, ou até mesmo, ao longo da história, já aconteceram, né, atentados, pequenos grupos, né, parcelas desses movimentos que se tornam células terroristas, que vão fazer pequenos atentados para tentar chamar a atenção, né, de sua causa. Isso aconteceu, foi muito comum na Europa ao longo do século passado, né, ao longo dos anos entre 1900 e o ano 2000, eram muito mais comuns, principalmente na Irlanda do Norte, né, e no País Basco, que também é uma região separatista da Espanha, mas que não é a mesma Catalunha. Ou seja, na Espanha nós temos duas regiões separatistas que não se sentem representadas pelo governo de Madrid, porque se sentem renegadas, né, e pretendem sua autonomia política e até mesmo seu separatismo. Então a gente pode ver aqui nesse mapinha algumas regiões, né, de minorias, né, essas minorias étnicas, ou seja, que apesar de falarem e de comporem
determinado país, eles têm tantas questões que os separam, culturais que os separam do país, que eles não se sentem representados pela cultura e pelo governo daquele país. Portanto, eles querem ser outro país. Isso é o separatismo. E nós temos, a gente pode ver aqui, uma série de movimentos separatistas, podendo ser pacíficos, podendo ser, em certos momentos da história um pouco mais violentos. Outro problema extremamente importante que tem ressurgido na Europa associado à população é a questão da xenofobia. O que é xenofobia? Xenofobia é a aversão, medo, ódio a estrangeiros, né? E a gente precisa retomar um pouquinho da história para a gente relembrar que a Europa foi feita por estrangeiros. Como a gente falou lá naquela aula anterior, né? A Europa é feita de uma série de inserções de impérios que vêm de fora e se misturam e ao longo da história vão se misturando, ou seja, a multiculturalidade da Europa é feita por uma série de nações estrangeiras que vão se mesclando entre si. A questão é que, ao longo dos últimos anos, como a gente pode ver aqui, né, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa se tornou o grande centro do capitalismo, né, uma área central rodeada por áreas um pouco mais pobres, como, por exemplo, ao seu sul, a África, né? Nós temos aí ao seu sudeste o Oriente Médio, nós temos ao leste, né, a região ali da ex-União Soviética ou União Soviética naquele momento. Então a Europa sempre foi uma área muito rica, né, em volta de áreas não tão ricas assim, não tão desenvolvidas assim. O que aconteceu foi que sempre a Europa recebeu muitas pessoas. E durante o processo, né, o momento em que a Europa estava crescendo economicamente, estava tudo, né, no processo de reconstrução do pós-guerra, né, esse processo foi se dando naturalmente. A Europa recebia imigrantes se inseriam na sociedade, né, e trabalhavam e tinham filhos e tal, e as coisas iam acontecendo normalmente. A questão é que, ao longo dos últimos anos, né, principalmente devido à crise econômica de 2008 que aconteceu nos Estados Unidos, se expandiu por todo o mundo e pegou fortemente na Europa, né, começou a surgir, associado a esses movimentos ultranacionalistas, né, mas com outra forma, né, os movimentos xenofóbicos começaram a vir à tona. O que são movimentos xenofóbicos? São grupos de pessoas, né, que pensam que, além de eu não me sentir pertencente àquela parcela da população, ou seja, além de trazer o nacionalismo à tona, eu ainda faço um outro movimento, que é o quê? Eu não sou apenas diferente de você, eu sou diferente e sou melhor. Isso é a xenofobia, é acreditar que um grupo cultural é melhor que o outro, portanto o outro grupo deveria ser excluído, não aceito, né? Morto ou qualquer outra coisa do tipo. E aí o que acontece é que, ao longo dos últimos anos, devido à crise econômica, grande parte da Europa, né, nós tivemos um quebra-quebra, nós tivemos desempregos em massa, e aí a questão é que pessoas de raças e etnias e origens étnicas diferentes começaram a competir pelos mesmos empregos, começaram a competir pelas mesmas vagas no cenário político, começaram a ter um processo de competição. E aí eles começaram a se juntar em grupos. E aí começou um grupo contra o outro. E aí o grupo que se sente europeu diz que aquele grupo que veio de origem, ou seja, um grupo que tem um sobrenome árabe, que tem uma etnia negra, ou que tem, né, outro tipo de parcela que eles não dizem que são europeus, né, que não são 100% europeus, esses povos não deveriam estar na Europa. É isso que esses povos acreditam. E a questão é que isso começa a criar e trazer à tona certos tipos de falas que nós já vimos na história sendo ditas por pessoas né, reconhecidamente genocidas, reconhecidamente etnocidas, reconhecidamente nazistas, fascistas. Então a gente está falando de grupos que vão se assemelhando cada vez mais com discursos já ditos por outras pessoas, como Hitler, pessoas como Benito Mussolini, entre outros. E a gente vai vendo a proximidade desses discursos ganhando prática. Ganhando prática onde? Nas eleições. E aí eu coloquei aqui um quadrinho para a gente poder ver a participação dos partidos de extrema direita. Lembrando que partidos de extrema direita são aqueles partidos associados muito próximos, com algumas ideias muito parecidas com aqueles grupos que nós já abordamos agora, né, como os nazistas, como os fascistas. Não que eles sejam nazistas e fascistas, mas que eles têm proximidade de ideias, o que é muito perigoso, principalmente em relação a povos estrangeiros. Por isso a gente está tratando isso como xenofobia.
E a gente vê aí que em alguns lugares, né, eles são maioria já, como é o caso da Hungria. Na Itália, esses grupos de extrema direita que sentem e praticam e defendem a expulsão, a aversão ou até outras coisas piores em relação a estrangeiros, em relação a pessoas com religiões diferentes, com cores diferentes e assim por diante, esses grupos estão ganhando cada vez mais força, né? O que é muito perigoso, principalmente pelo fato de que a Europa é formada por esses povos. Como é que você vai tirar, por exemplo, da Espanha povos muçulmanos, se os muçulmanos estão lá antes mesmo da Espanha ser Espanha? Né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente delimita quem é 100% espanhol, quem é 100% francês? Não existe um 100% francês, não mais, né? Se é que houve algum dia. Então são movimentos que são extremamente perigosos, principalmente porque vai ficar arbitrário. Quem é que decide quem é espanhol? Quem é que decide quem é francês? Né? E aí a gente vê esses movimentos migratórios, né, no ano de 2016, apesar de ter aí todo o mapa mundi representado, a gente precisa focar na Europa, que existem áreas principalmente vindas aí da África do Norte, né, do Oriente Médio e do leste europeu recebendo indo muitas pessoas para a Europa, o que amplia o que a gente acabou de dizer, principalmente nesses momentos de crise, de competição, de alta do desemprego, ou seja, quem receber menos vai ganhar o emprego. Geralmente quem vem de fora vem passando fome, então aceita qualquer coisa. Então vai ganhar um emprego talvez antes do europeu. E o europeu vai ficar ressentido, né? E vai acreditar que o fato... Por que ele não tem emprego? Porque tem estrangeiro na minha terra. E aí começa, né, a fortalecer certos discursos que podem descambar para coisas que a gente não quer rever na história. E aí eu trouxe um quadrinho aqui só para vocês terem uma ideia daquilo que a gente falou. Quem é que delimita o que é ser francês e o que não é ser francês? Né? Por exemplo, na França, como eu mostrei no quadro anterior, né, existem 23% da participação dos votos que representou a extrema-direita, ou seja, um partido político que defende abertamente, né, a xenofobia, que defende abertamente que estrangeiros não deveriam ser aceitos. Porém, se a gente colocar, né, e fizer um paralelo com a França, campeã do mundo de futebol na última Copa do Mundo, nós podemos perceber que talvez pouquíssimos jogadores sejam de origem francesa. Né? Como é que a gente diz o que é francês? Quando a gente imagina um francês, a gente imagina que tipo de pessoa? Né? Mas se a gente vê a seleção de futebol francesa, por exemplo, nós podemos ver uma parcela enorme da seleção é negra de origem africana. Né? Nós temos muçulmanos, nós temos latino-americanos, né, de origem latino-americana, e mais uma grande parte de origem africana. Então, como é que a gente percebe quem é francês? Sob quais aspectos se diz o que é ser francês? Né? Lembrando que a França já passou por vários processos de imigração constante. Quem é o verdadeiro francês? O maior ídolo, né, do futebol francês, seus pais não são franceses. Né? Então, será que se isso acontecesse, a França não teria sido nunca campeã do mundo, se não existisse, né, essa integração cultural associada à imigração? Como é que a gente delimita o que é ser francês e o que não é ser francês? E aí, se a gente pensar em todas as seleções de futebol ou qualquer grupo social de qualquer lugar da Europa, nós vamos ver pessoas de todas as etnias, vindas de diversos lugares. Como é que a gente delimita e fala que essa pessoa não é mais, né, não deveria estar ali? Né? A história, como é que a gente refaz a história nesse sentido? Não deverá ser refeita. E aí, uma das grandes questões é que, para tentar barrar esse processo ao longo dos últimos anos, né, esses partidos ganhando cada vez mais força têm proposto o fechamento de fronteiras, né, para diminuir o fluxo de imigrantes, né, principalmente de determinadas regiões que a xenofobia, né, também tem um quê de racismo, também tem um quê de islamofobia, ou seja, medo do islamismo, né, principalmente depois de 2001, dos atentados das Torres Gêmeas, que criou-se a ideia de qualquer pessoa que seja muçulmana é terrorista, o que é uma grande besteira, uma grande balela e um grande preconceito, na verdade. Então, o que a gente pode ver é que existe um fechamento de diversas fronteiras na Europa, tentando impedir o que de fato construiu a Europa ao longo da sua história, que é a integração de culturas.